O IBGE ele vai mapear mais de 215 milhões de brasileiros em aproximadamente 70 milhões de residências. Essa aí é considerada a maior operação já realizada pelo Instituto no país. Mas os recenseadores eles estão ainda com dificuldades de levantar os dados. E mais uma vez, gente, o censo precisou ser prorrogado. Vamos assistir. O plano de começar em agosto de 2022 e rodar o Brasil todo por 3 meses não foi concluído e vai ficar mesmo para 2023. O censo atrasou e os prazos foram recalculados. O novo agora é até 31 de janeiro. E em fevereiro, os profissionais devem fazer uma varredura. O primeiro ponto foi a dificuldade de conseguir a mão de obra, no número desejado. Então, desde o início do censo, não só em Juiz de Fora, mas em todos os municípios, a gente vem com um número menor do que a gente gostaria de recenseadores. Fizemos vários processos seletivos, treinamentos, tentando recompor essa mão de obra, mas hora nenhuma a gente teve um número desejado, tá? Muitos desistem também pela dificuldade de encontrar os moradores, porque eles recebem por produtividade, só quando eles terminam a área de trabalho deles. Eu acho que por questões de polarização política, esse censo foi mais difícil, porque a gente hoje tem direita e esquerda assim, muito forte e as pessoas não conseguem enxergar que o IBGE é um órgão de Estado, Ele não trabalha para um governo específico. Qualquer que seja o governante que esteja lá, a gente vai trabalhar da mesma forma, Os dados vão funcionar como um raio-x da população. Para concluir a pesquisa, é preciso insistir. O Júlio esclarece o que pode mudar no meu e no seu dia a dia se a gente parar por 5 ou 10 minutinhos para responder ao questionário. É importante as pessoas pensarem que esse é um questionário aplicado a nível nacional. Então, ainda que uma pessoa X tenha uma condição de vida que ela pensa, eu não tenho nenhum problema, não preciso de mais nada, mas a resposta dele é tão importante quanto a de uma pessoa que, por exemplo, mora numa zona rural, não tem cobertura de energia elétrica, ou alguém que mora em uma região mais distante na periferia, onde a gente não investiga só os domicílios, a gente investiga condições de urbanização, se as ruas têm pavimentação, iluminação pública. Então, tudo isso compõe uma base de dados. Por exemplo, a partir de um levantamento do IBGE, a gente constata que uma região específica da cidade tem uma predominância maior de idosos ou de crianças. O papel do IBGE é tirar a foto. Sabendo disso, a gente apresenta esses dados para o poder público. Ele pode, por exemplo, promover, com base nesses dados, a construção de uma creche, de um abrigo para idosos, promover obras de infraestrutura urbana nesses locais que, detectados pelo IBGE, têm um arcabouço mais precário. As aplicações são inúmeras, até mesmo para a iniciativa privada. Um empreendedor, ele quer abrir uma empresa, quer fazer uma pesquisa de mercado, ele pode e deve se utilizar dos dados do IBGE para isso. Para coletar os dados, os recenseadores têm gastado muita sola de sapato. Em alguns imóveis, eles batem 2, 3 vezes, quantas forem necessárias. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, em 15 mil casas, eles não encontraram ninguém. O meu maior desafio é, de fato, encontrar os moradores, Muitas vezes tem poucos moradores em casa, então, enquanto eles estão trabalhando, a gente deixa a folha de recado e a gente precisa que eles entrem em contato com essa folha de recado para marcar um horário para a gente retornar ou fazer por telefone. Muitas vezes as pessoas não retornam a nossa folha de recado e isso se torna complicado por conta dos retornos que a gente tem que ficar fazendo naquele domicílio. Mas tem gente que garante que já fez o dever de casa. O senhor já respondeu as perguntas do censo de 2022? Já. Já? Sim. Foi tranquilo? O senhor sempre responde? Sim, foram poucas perguntas dessa vez, Antigamente faziam mais perguntas, dessa fizeram 5, 6 perguntas só. O censo já foi na sua casa? Não, foi sim, foi, eu respondi. A senhora já recebeu os recenseadores na casa da senhora? Já recebi. E foi rapidinho, demorou? Rapidinho, não teve demora. Uma ferramenta para ajudar na pesquisa é pelo número 137. Nele, o morador que não conseguiu responder ao censo por qualquer motivo pode ligar gratuitamente e responder ao questionário. É muito importante participar, gente, desse processo, Nós moramos num país grande, com estados cheios de municípios, lotados de pessoas. A gente tem que saber quanta gente tem para poder organizar os recursos e desenvolver políticas públicas que sejam, de fato, eficazes. Eu já respondi o censo logo assim que começou, recebi uma recenseadora no prédio onde eu moro. Letícia Nery, que está aqui comigo, disse que já recebeu, também respondeu. Renanzito, você respondeu?
O pai do Renan respondeu para ele, quem não para em casa esse menino, o pai dele estava lá, respondeu para ele. É importante você participar e contribuir e receber o recenseador e responder as perguntas, viu?